quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma emissão de Ideias com J, na quinta-feira, como consta do genérico, sempre pouco depois das 19 horas, a repetição ao sábado, a partir das 9 da manhã. E neste programa de hoje, na presença do José Batista pela Iniciativa Liberal, da Ana Macieira pela Juventude Social Democrata, ainda do João Pedro Gonçalves pela Juventude Socialista, faz a sua estreia no Ideias com J, e contamos também ter ainda a presença do Gabriel Castro da JCP. Sem mais demoras, vamos avançar para os temas propostos pelos participantes no programa de hoje. Vou começar pelo José Batista da Iniciativa Liberal e vou começar novamente, naturalmente, pelo convidar a trazer o assunto que escolheu e que tem a ver com os danos da Operação Marquês ou do processo Marquês que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Boa tarde a todos, boa tarde Rui, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a quem nos está a ver e a ouvir. É verdade, e é ao dia, não é? Estamos aqui, ao dia e quase à hora, porque foi por volta da hora de jantar. Faz hoje 10 anos que José Sócrates foi detido num espetáculo um bocadinho triste para a nossa democracia, em que um primeiro-ministro foi detido à saída do avião, algo que já na altura pareceu um bocadinho desnecessário e que, quando 10 anos depois ainda o julgamento nem começou, parece ainda mais caricato. E primeiro de tudo, eu acho que essa é uma reflexão que se impõe. A proporcionalidade de como foi feita a detenção e depois também quase um ano de prisão preventiva que José Sócrates teve. E independentemente daquilo que todos achemos sobre a culpa ou falta dela de José Sócrates, e eu acho que a grande maioria de nós pensa da mesma maneira sobre esse tema, não é normal e não pode ser aceitável num Estado democrático que alguém seja detido da forma que foi, que esteja quase um ano em prisão preventiva e depois, passados 10 anos, ainda nem sequer tenha começado o julgamento. Mas resultado de um conjunto de manobras dilatórias, como se costuma dizer. Sim, é verdade. Mas também, eu acho que aí temos que... Quanto às manobras dilatórias, eu acho que temos que começar por dois pontos. O Tribunal da Relação a dizer que... Exatamente. Temos duas grandes questões que se levantam. Uma parte que é, sim senhor, as manobras dilatórias da defesa, e que aí temos que agir no sistema judicial para que funcione de uma forma eficiente, que seja justa e garanta as proteções do arguido, mas que também dê justiça em tempo, porque uma justiça adiada não é uma verdadeira justiça. E depois há uma outra questão que é verdade que nós nos últimos tempos temos falado mais dos recursos interpostos pela defesa de José Sócrates, mas também não nos podemos esquecer que no início do processo uma grande parte do atraso se deveu também aos constantes atrasos do Ministério Público na dedução da acusação. E, portanto, esse também é um ponto que agora temos aqui um efeito de recência que só nos lembramos desta parte da defesa, mas também houve da parte do Ministério Público culpa nestes atrasos. Seja de que forma for, não podemos lidar com isto de bem. E ainda para mais quando estamos a falar de alguém que tem uma vida política, ou que tinha uma vida política ativa. O próprio José Sócrates disse a certa altura que foi para o impedirem de ser candidato a Presidente da República. Ele escreveu hoje num artigo publicado no dia. E eu acho que muitas vezes, e nos últimos anos tem-se feito muito esta distinção há justiça ou que é da justiça, ou há política ou que é da política. Mas nem sempre é assim. Independentemente de ele vir ou não a ser condenado nos tribunais, já são públicos factos suficientes para, em nível político, percebermos que a sua carreira está acabada. Mas se ele próprio não tem consciência disso e acha que se deve candidatar a qualquer cargo, deve poder fazê-lo sem este peso sobre si de um caso que está há 10 anos por decidir. E é por isso que eu acho que nós também temos que olhar para este como um exemplo daquilo que precisamos de recentrar na discussão da justiça em Portugal. Porque se este é um mega processo e por isso
tem as suas particularidades. A verdade é que esta questão das demoras excessivas dos tribunais é uma coisa com que todos que recorremos a um tribunal lidamos no nosso dia-a-dia, e isso impacta a vida de muitas pessoas, impacta a capacidade de trabalho de muitas empresas, e é aí que temos que agir. E fala-se hoje em dia em justiça quando se fala, há vários partidos que se focam no aumento das penas. Eu sou liminarmente contra isso, acho que essa não é a solução, acho que temos que ter uma justiça mais reabilitativa, mas independentemente disso, de nada serve aumentar as penas se não há julgamentos e se não há condenações. Muito bem, queria ouvir a opinião do João Pedro Gonçalves, a quem volto novamente a saudar e dar as boas-vindas a este Ideias com J, este programa de hoje, e pedir naturalmente um comentário sobre este processo da Operação Marquês, que continua sem julgamento marcado, já se arrasta há 10 anos, e como disse bem o José Batista, primeiro por responsabilidades do Ministério Público, que demorou tempo a fazer a acusação, e agora os recursos que vão sendo interpostos e que, por parte da defesa, e que vão adiando sucessivamente o início do julgamento. Sim, primeiro de tudo cumprimentar os meus colegas daqui da conversa, o Rui, o José e a Ana. Realmente isto é um caso que não é benéfico para ninguém. Mesmo a sua demora num Estado democrático, acho que só revela que há muitos processos desatualizados, mesmo tudo, o José falou bem que foi tudo feito um caso mediático, as televisões lá em direto para a atenção de uma pessoa que, não nos podemos esquecer, um dos pressupostos da justiça é inocente até prova o contrário, e não culpado até prova o contrário. Este todo mediatismo não é bom para ninguém, e realmente tem sido sucessivamente nestes últimos anos casos ligados à política que estão na visão do público, que também traz alguma desconfiança do público aos meios políticos. E não sei, não consigo precisar se realmente faz um ano hoje, mas também já está a fazer um ano do processo influencer, que deitou abaixo um governo de maioria absoluta. Espero que daqui a 9 anos... Fez no dia 7 de outubro, se não... Pronto, tinha a ideia que até tinha sido mais em novembro, mas pronto, já fez um ano. Espero que daqui a 9 anos não estejamos cá a falar dos 10 anos do processo influencer, mas realmente estamos a ver que é mais um caso que provavelmente se vai arrastar, não é? Porque há aquelas pequenas frases que puxam para uma acusação e depois não há provas, e depois há a prescrição de provas, que acho que também tinha acontecido muito neste processo, e também a opinião pública quase acaba por se desinteressar não só da política, mas também dos tribunais. Pensam que vai tudo arrastar, e às vezes podem inibir certas pessoas de recorrer, claramente em casos menores, às instâncias judiciais. Isso claramente num caso de direito democrático é mau, mas claramente há casos que podem ser mais céleres. Aqui um caro colega do José Batista, o Tiago Maia Gonçalves, nestes últimos tempos tem assim está de caras com a justiça. Realmente iremos ver se como ele afirmou do José Sócrates, será a sua carreira política acabada ou não. Isso depois também cabe a ele próprio decidir, aos tribunais decidirem. Mas realmente há muitos casos na esfera pública, cada vez mais, que não só pela sua importância e magnitude, mas também pela demorosidade do processo, que não é benéfico para ninguém. Já Batista, não sei se quer já agora, enfim, acrescentar algo mais. Temos o caso do António Costa, não é? Que também já vai um ano sem que se saiba muito bem quais são as ramificações do célebre parágrafo. O que é certo é que o atual procurador também já disse que o caso continua sob investigação. Sim, quer dizer, eu acho que o João se enganou numa coisa, que não foi a investigação que deitou abaixo a maioria absoluta. A maioria absoluta foi deitada abaixo pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque nós temos muitos outros países democráticos que, havendo um Parlamento em funções e com uma maioria clara, o Primeiro-Ministro demitindo-se, há uma substituição, e portanto essa responsabilidade cabe inteiramente ao Presidente Marcelo. Vamos ver no que é que dá. Eu acho que realmente foi um pouco... É uma questão ainda um pouco complexa, eu próprio ainda não percebi as ramificações todas
da questão do António Costa. Agora é claro que há ali 2 ou 3 questões ligadas com o seu chefe de gabinete e com o seu melhor amigo, que é um termo um bocadinho difícil de usarmos na política, mas foi assim que ele nos foi apresentado, que realmente demonstram alguma dificuldade de escolher as pessoas certas para se rodear de António Costa, e isso tem implicações políticas muito para lá das judiciais. E por fim, dar aqui uma nota, ele falou do Tiago Maia. O Tiago cometeu certamente um erro de que muito se arrepende, mas o Tiago fez aquilo que se impõe a um político, que é, perante um erro, assume as consequências, demite-se e vai à sua vida. A Iniciativa Liberal demarcou-se dessas posições e fez o mesmo. Não é algo que acontece noutros partidos, e nós temos exemplos, quer a nível nacional, quer a nível local, especialmente no PS e no PSD, de situações semelhantes, em que andamos, às vezes, décadas a desculpabilizar as pessoas que fizeram coisas até muito mais graves e que realmente envolvem fundos públicos metidos ao bolso, digamos assim. E, portanto, eu acho que este caso do Tiago vem, quanto muito, demonstrar que a postura da Iniciativa Liberal é realmente diferente, e é de que, quando as pessoas cometem erros graves, assumem as responsabilidades. Hoje é o Dia Mundial do Olá. Olá, Ana. Olá. Bem-vindo uma vez mais ao Ideias com J. Também uma apreciação sobre os casos judiciais e a Operação Marquês, ou o processo Marquês, há 10 anos que corre, enfim, nos tribunais, na investigação. Há processos, ou melhor, há prescrição de algumas partes deste processo, e não se vê realmente como disse o João Batista, não se vê uma luz ao fundo do túnel, e José Sócrates, como cidadão, está inibido de alguma forma também da sua atividade política. Bem, antes de mais, cumprimentar o Rui, cumprimentar os meus companheiros de painel, cumprimentar a todos que nos ouvem lá em casa. Só deixar aqui algumas coisas bastante claras, que é claramente o processo Marquês decorre há 10 anos e não temos tido grandes evoluções do processo, e isto descredibiliza claramente a justiça. Eu tenho alguma dificuldade em fazer um paralelismo com dá para fazer até com o caso Influencer. Não dá para dizer no caso Influencer que o António Costa se demitiu por causa do processo ou por causa do parágrafo. Eu acho que o governo caiu de podre. E cair de podre é exatamente dizer que o governo caiu exatamente porque já não aguentava mais casos. Casos e casinhos já não aguentava mais casos. E há coisas que são irrebatíveis, que é, independentemente do caso Influencer darem alguma coisa, foram encontrados 75 mil euros, acho, já não me lembro do valor da importância, 75 mil euros na residência na residência oficial do Primeiro-Ministro. Ou seja, alguma coisa suspeita se passava, senão não estaríamos escondidos na residência oficial do Primeiro-Ministro. Podia ter a ver com António Costa ou não, podia ter a ver com Lacerda Salles ou com outro assessor, porém não dá para não retirar consequências políticas quando a residência do Primeiro-Ministro é, pela primeira vez na história, alvo de revista pela polícia. Portanto, o senhor era o Vítor Scária. Era o Vítor Scária, era isso. E a questão é exatamente esta, que é, apesar de muitas vezes o processo judicial ainda estar no início, não quer dizer que não exista responsabilidade política no final de tudo isto. E nisso, António Costa agiu bem em assumir a responsabilidade política e retirar-se. Assim como a retirada também de Sócrates quando veio o processo Marquês. E a questão é exatamente esta, que é, estes casos na justiça, quanto mais mediáticos se tornam ao início e depois não dão em nada, mais legitimam muitas vezes os próprios arguidos, porque no fundo faz muito alarido e depois não há evoluções. Se calhar a justiça até tem razão e no final do processo até tem razão, mas como o processo demora tanto, os próprios arguidos fazem daquilo
uma novela, como se tivessem sido vítimas de algo que não sabemos, não sei, até podem ter razão, mas acaba por dar asa a uma vitimização, que é o que exatamente temos visto José Sócrates fazer. E vamos ser muito honestos, temos poucas evoluções do caso, mas foram saindo uma série de informações à medida que algumas investigações foram saindo, que comprometem o comportamento daquele que era o nosso primeiro-ministro de anos atrás. E a questão é exatamente esta, que é aquilo que é o nosso julgamento político é uma coisa, aquilo que é o julgamento da justiça é outro. E a questão do julgamento judicial, eu não posso julgá-los judicialmente, mas posso julgá-los politicamente quanto aos atos e àquilo que está comprovado. E politicamente, sim, ainda bem que se retiraram, porque sim, havia questões graves que levavam a isso. Judicialmente, a Justiça está a fazer o seu trabalho. Infelizmente, acho que a Justiça perde em demorar, porque fica cada vez mais descredibilizada. Muito bem, não sei se alguém quer acrescentar algo mais sobre este tema, João Pedro. Se calhar, falando, eu sei que o tema era mais a Operação Marquês, mas acho que cada vez mais atual está o processo influencer, porque realmente temos agora António Costa, que irá entrar em funções como Presidente do Conselho Europeu, e acho que teve que ter havido o que nós costumamos dizer, aquele background check. Realmente é isto, porque acho que seria, se depois houvesse uma acusação, realmente se provasse algo contra António Costa, acho que seria, na história da democracia da União Europeia, acho que seria alguém em funções ser arrastado por um processo. Acho que seria muito, muito prejudicial para todas as instituições e para a democracia em geral. Por isso quero acreditar que os indícios ou acusações contra António Costa mesmo será algo que poderá não vir a acontecer. Agora, como falámos das outras pessoas envolvidas no processo, isso claramente há muitas circunstâncias. Já todos chegamos à conclusão que não cabe a nós fazer julgamentos da posição da Justiça, mas espero que seja algo mais rápido, mais célere, e que possamos tirar ilações mais rapidamente. Muito bem, vamos avançar no tempo, agora já com a presença do Gabriel Castro, da JCP, e vamos para o tema que o João Pedro Gonçalves, do JS, traz, e que tem a ver com os dinheiros da saúde, que afinal as contas não eram bem aquelas que o Ministério apresentou, que a Ministra apresentou no Parlamento. Sim, acho que é mais um caso de erro das contas. Já tem sido, o Governo está em funções há relativamente pouco tempo, mas já tem sido alguns erros, e neste processo todo o Orçamento de Estado já tem havido muitas retificações, mas acho que neste caso que aconteceu esta semana do orçamento do CNS, acho que realmente, se formos analisar bem os números e as discrepâncias entre os valores iniciais e os finais, realmente podemos tirar muitas conclusões. Primeiro, previa-se um saldo positivo de 1,2 milhões de euros, com uma despesa total de 16.853 milhões de euros e uma receita de 16.859 milhões de euros. Depois de uma chamada de atenção, confesso que não estou muito por dentro de como é que desenvolveu todo o processo dentro do Parlamento nem nas comissões, chegou um novo documento onde que afinal a receita seria de 16.530 milhões e a despesa chegaria aos 16.747 milhões, ou seja, haveria aqui uma diferença de 17 milhões de euros negativos. Se formos comparar os primeiros valores com os segundos, houve aqui a despesa desceu, dentro do primeiro documento e o segundo, a despesa desceu em cerca de 106 milhões de euros, e vemos que o maior decréscimo até ocorreu na receita prevista, que houve uma diminuição de 324 milhões de euros. Ou seja, o Estado alegou que foi a herança das contas do antigo governo, que parece que tudo que acontece mal este governo é culpa do governo anterior, e as coisas bem que esquecem-se que ainda a grande parte deste ano foi governado com um orçamento aprovado pelo PS, quando as coisas correm bem não referem o Partido Socialista.
e afinal gostaríamos de perceber, já foram pedidas explicações mais à Ministra da Saúde, como é que estes valores conseguem ser tão discrepantes, até porque o que se prevê, o aumento que se depois prevê para o pessoal foi cerca de 5 ou 6 milhões, ou seja, não justifica toda esta variância toda dentro desses valores. E que é mais um erro de contas. Veremos que o Orçamento de Estado ainda está a ser discutido. Mas tem leituras políticas, João Pedro? Sim, eu acho que nisto tudo que tem sido o Ministério da Saúde, que tem sido o mais grave, o mais mediático deste governo atualmente em funções, nomeadamente agora mesmo com o CNS e com o INEM. Não podemos esquecer que Sérgio Janeiro, neste momento, é presidente interino. Depois de tudo o que se passou com o Vítor Almeida, que foi ouvido, foi considerado, depois afinal já não quis o cargo. E agora temos o Sérgio Janeiro, que aliás hoje, quando foi ouvido, disse que acreditava ter condições para se manter em funções. E também, recentemente, a ministra chamou-se a tutela do que rege o INEM. Ou seja, se ela já assumiu as culpas que têm acontecido, se não houver aqui uma melhoria significativa no INEM, acho que a culpa passa a ser totalmente da ministra e Luís Montenegro devia avaliar bem a sua confiança nesta ministra. Muito bem, Ana. Para lá das contas, as questões políticas inerentes a uma área tão sensível como é a saúde e como a ministra debaixo de fogo. Sim, tem sido um alvo. Bem, primeiro, obviamente a questão da saúde é uma questão muito sensível, primeiro porque recebeu-se a pasta num caos, vamos ser honestos. O SNS, o sistema de saúde estava um caos já desde o anterior mandato e querendo ou não arrumar a casa não é fácil, não é nada fácil. O João, não é? Sim. O João falou da questão até do INEM, onde eu não chamaria culpa, mas eu chamar a responsabilidade a si. E em política eu acho que é muito mais isto, que às vezes os políticos não têm culpa, mas têm responsabilidade. E nós temos de saber distinguir muito as duas questões, que é, por muito que muitas vezes não tenhas culpa, podes ter responsabilidade. E honestamente eu vejo como um ato positivo a ministra chamar a responsabilidade a si. Porquê? Porque é um ato de, ok, se algo correr mal, a responsabilidade é minha. Não há aqui o passa-culpas de foi este ou aquele. E isto é uma atitude de responsabilidade que este governo tem tido, que a ministra teve, que obviamente coloca a ministra, de certa forma, mais frágil, porque no fundo está a dar o peito às balas, mas é uma atitude responsável que a ministra tem. Quanto ao lapso, chamemos assim, porque também foi assim que o governo acabou por dizer, quando se fez a retificação destas contas de... Creio que eram 200 milhões. 217. Quanto ao lapso, são coisas que infelizmente não deviam acontecer, mas que infelizmente às vezes acontecem, que já foi retificado e que houve a boa vontade e o governo também assumiu o lapso e retificou e, portanto, por muito que não seja desejável que estas coisas aconteçam, não somos todos humanos, isto acontece. E, portanto, acho que não há muito caso quanto a isso. Agora sim, a questão do Sistema Nacional de Saúde é uma questão sensível, não é uma pasta fácil, a ministra tem um bastão às costas. A questão do próprio INEM, honestamente, acho que houve ali algumas falhas, mas a questão é exatamente esta. Não sei se a falha foi principalmente da ministra ou do responsável do INEM. Muito bem. Gabriel, bem-vindo mais uma vez ao Ideias com J. Já vamos a falar da saúde, de um déficit
de 200 milhões que o Governo, enfim, não trouxe nas primeiras contas que apresentou no Parlamento, tem um significado que terá a ver com um desinvestimento no setor e com déficit que é sempre problemático na área da saúde, mas há outros problemas para além das contas. Sim, primeiramente, congratulo, mas pronto, dou oi a todos aqui que estão participando, todos os ouvintes também. E antes de tudo, desculpa pelo atraso, resumir, a vida aconteceu hoje. Mas, entretanto, tocando no assunto da CNS, o PCP tem tido, particularmente, mas não só agora, muito interventivo sobre esse assunto, particularmente porque é um serviço de grande valor para o país, o Serviço Nacional de Saúde, ter efetivamente um serviço público que abranja a população do país, que seja referente a uma área totalmente necessária, que é a saúde, é algo extremamente necessário, mas o serviço é extremamente necessário, mas passa com muitos problemas, e problemas esses que são principalmente são principalmente resultado do seu desinvestimento, e até agora, como foi mencionado, esses 200 milhões não são efetivamente por aumento de despesa, mas sim por redução de receita, que é um grande problema, mas que acho que evidencia uma coisa aqui que não é exclusiva, como no jogo político tenta se fazer, que é isolar a culpa. Acho que aqui a gente pode chamar a responsabilidade, culpa, enfim, mesma coisa. Acho que a tentativa de se isolar isso ao governo PSD não tem razão, até porque o PS, ou melhor, isolar o PSD ou o PS, acho que não tem razão. Efetivamente, é culpa de uma política executada por ambos nesses últimos anos. Quero dizer, o PS teve agora, né, passados 2 mandatos, né, de 8 anos, mas antes foi o PSD, com apoio do CDS, e foi seguidas políticas de continuação, que é efetivamente o desmantelamento da CNS, o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, até porque no Orçamento de Estado de 2025 continua até a reserva de metade do Orçamento de Saúde para os grupos privados, e a gente vem visto o aumento dessas parcerias com a CUF e outros grupos de saúde, efetivamente para desprover o SNS dos meios para cuidar da população, e isso tem se evidenciado particularmente mais recentemente quanto ao serviço de saúde referentes ao Enem, um caso muito grave no país, e acho que vai se agravar esse desmantelamento até agora, até como o próprio Paulo Raimundo, secretário-geral, falou, na época de inverno, extremamente preocupante, o inverno na Europa, em que, sim, vão vir muitos casos de gripes e outras doenças nessa época, e eu creio que o SNS, infelizmente, não vai ter os meios suficientes de resposta a esses problemas. Isso é extremamente preocupante. Claro, junto disso tem outros problemas, mas efetivamente no que concerne ao SNS é a valorização das carreiras profissionais o aumento de enfermeiros, médicos. Efetivamente, para esse orçamento de Estado, não se vai aumentar o número de funcionários públicos, ou seja, não se vai aumentar o número de recursos humanos no SNS para prover esses problemas. E efetivamente o que nós vamos ver é uma consecutiva política de responsabilização dos privados e de canalização de fundos para os privados, que já se tem verificado em sucessivos PPPs, aqui em Braga não é diferente. Mas, efetivamente, o que nós apoiamos, JCP e PCP, é sim a valorização dos salários, e por mais que a malta rei aqui, mas sim, é isso que é necessário, é a valorização dos salários, é o alargamento da rede pública de intervenção da SNS e localmente também, porque nós evidenciamos aqui ainda uma grande burocracia com acesso à saúde a nível das regiões, em que não tem uma grande fluidez de acesso, e o que se precisa é esse serviço alargado e público. Queria ouvir o José Batista da Iniciativa Liberal, também sobre estes números da saúde e também sobre, enfim, alguns casos mais recentes que foram preocupantes. Sim, esta parte dos números no orçamento parece-me menos preocupante. Isto são lapsos que não... Acho que aí concordo um bocadinho com a Ana diz, não deviam acontecer, e demonstram se calhar algum descuido dos gabinetes governativos, mas ainda assim não serão a questão mais grave, até porque foi resolvida ainda antes da aprovação final do orçamento. Mas eu queria falar especialmente da parte do INEM, e a Ana disse... Acho que houve algumas falhas. E depois disse que não sabia ao certo se seria mais culpa da ministra, se dos responsáveis do INEM. Mas a Ana, ao menos, já está a fazer uma coisa que o governo teve dificuldade em fazer. Porque nós tivemos o ministro Leitão Amaro a responsabilizar o governo anterior. Tivemos a ministra Ana Paula Martins a responsabilizar o governo anterior. Tivemos o primeiro-ministro Luís Montenegro a responsabilizar o governo anterior. E eu trouxe aqui uma cábula hoje de um livro de um antigo primeiro-ministro que, numa secção intitulada Os Ministros e Eu, diz assim o seguinte a certa altura:
No início do meu primeiro governo, avisei todos que, passados os primeiros 6 meses, não deviam mais atribuir ao governo anterior as culpas pela situação existente. Deviam apenas falar daquilo que já tinham feito e do que se propunham a fazer. Isto não é de nenhum ex-primeiro-ministro socialista. Isto é de Aníbal Cavaco Silva. E Luís Montenegro passou a campanha eleitoral a dizer que era o novo Cavaco Silva. E quase que por magia até lhe deram uma situação parlamentar semelhante à primeira que Cavaco enfrentou. Mas Cavaco Silva, com as suas qualidades e seus defeitos, há alguma coisa que fez com que ele se tornasse no político que era a assunção das responsabilidades e a assunção de fazer. E este governo até agora já passaram esses 6 meses e continua a escudar-se no governo anterior quando as coisas correm mal. É uma coisa que tem que mudar. Acho que se o PSD quer um futuro no governo e que este regresso ao poder não seja só de pouca dura, tem que mudar e tem que começar a assumir as responsabilidades. E tem que também mudar a sua ação, porque esta questão do INEM é daquelas questões em que é mais difícil atirar as culpas para o governo anterior, quando logo no início do governo vimos a forma desastrosa como a ministra lidou com a mudança de direção do INEM. E, portanto, é um tema em que é difícil fazer dos portugueses parvos e dizer isto a culpa é do governo anterior. Portanto, é preciso assumir responsabilidades. E depois o resto na saúde, quer dizer, eu quase que posso usar aqui o exemplo que o Gabriel deu, não é? O Gabriel falou das PPPs e mencionou o caso de Braga. É exatamente o exemplo de Braga é exatamente o exemplo daquilo que precisamos, que é mais participação dos privados na saúde, porque aquilo que nós precisamos não é que seja o Estado a ser o providenciador, aquilo que precisamos é que as pessoas sejam bem servidas e que as pessoas, quando precisam de ir ao hospital, precisam de ir ao centro de saúde, precisam de um medicamento, que haja disponibilidade e hajam profissionais para lhes responder. Não importa tanto se o contrato é com o público ou com o privado. Muito bem. Vamos seguir em frente. Ana, a entrevista de João Rodrigues, já o primeiro candidato à Câmara de Braga assumido pelo PSD, que esteve aqui na rádio e depois também no jornal Correio do Minho, uma entrevista, a primeira, trouxe essa entrevista para cima da mesa. Sim, é o primeiro e o único para já. É o único candidato à Câmara ainda. Do PS, está tudo à espera que saia da CDU, da Iniciativa Liberal, sim, sim. Que o PSD quer levar para a coligação. Sim, faz sentido, compartilha de alguns valores connosco, faz sentido alargar e incluir, se obviamente houver esta vontade do partido também. Dizer que foi uma entrevista claramente de um jovem, que no fundo ainda é um jovem, provavelmente será dos candidatos mais jovens às câmaras municipais, se olharmos ao panorama nacional, que no fundo demonstra grande capacidade de trabalho, muito desempoeirado, tem o partido à sua volta, coeso, unido, é natural, tenham havido algumas divergências de opinião, é natural, isto faz parte da democracia, no fundo. É natural que num processo de transição haja várias ideias. O que é importante é que, tomada a decisão, o partido se une em volta e acabe por apoiar o candidato, levando até 2025. E naturalmente foi uma entrevista muito desempoeirada, muito a olhar para o futuro de Braga, quem está preocupado com Braga, e não consigo próprio ou com outros interesses, de quem tem um projeto para a cidade, de quem tem um projeto para implementar e de quem se preocupa com a cidade. Dizer também que acho que é um ponto de partida, principalmente a entrevista, porque no fundo foi logo a seguir ao nosso plenário em que foi tomada a decisão final quase, porque ainda falta a validação nacional, mas não me parece que seja esse o problema ou que vá barrar o que quer que seja. E deixar aqui claro que sem sombra de dúvidas, o melhor dos candidatos que nós podemos apresentar. Lamentar que ainda não existam outros candidatos.
a um ano das autárquicas, parece-me até bastante insólito que não comecem já a decidir o que é que se vai fazer. Pode ser que no início do ano os socialistas se entendam, a iniciativa liberal há de estar um bocado neste processo, de saber o que é que vai fazer, se vem connosco, se vão apresentar candidato, se vamos ter até um candidato independente, o que não me assusta nem me faz qualquer celeuma. Faz parte, acho que são dinâmicas naturais da democracia. E infelizmente, quando olho, por exemplo, para o próprio PCP, também a CDU a apresentar candidato, não sei quem será também, provavelmente o atual vereador, e falta começar a sair um bocado tudo da caixa. E nisto o PSD deu o mote, e fomos os primeiros, e o João não só foi o primeiro a sair e a sair como candidato, como certamente é o primeiro que também anda aí nas ruas, que anda a ouvir, e que, obviamente, isto tem partes boas, tem partes más, que é fica mais exposto, e ainda por cima nas funções que exerce, fica mais exposto ainda, e obviamente podia haver o medo de desgastar, mas não. É só bom que ele já esteja na rua, que ele esteja a ouvir as pessoas, para que se possa construir um projeto autárquico que inclua a ideia de todos os bracarenses. Gabriel, a CDU, nas próximas autárquicas em Braga, tem um lugar na Câmara a defender. Sim. Vai ser uma batalha complicada. Assim, concretamente, primeiro, só dizer... Relativamente à entrevista. Pois, eu ia dizer... Acho que sim, mas acho que antes da entrevista, o CDU não apresentaria a candidatura baseado na apresentação antecipada ou não do PSD, ou enfim, mas sim a partir da organização interna. Então, nós veremos eventualmente quando será anunciada, e haverá de ser, até porque nós temos muitos problemas concretos, e agora vou para a entrevista, para resolver na área de Braga, na área urbana, mas na área geral de Braga. Até porque, como eu já tinha dito aqui, já tinha sido levado antes, que era a candidatura do João Rodrigues, eu ia falar João Oliveira, João Rodrigues, pronto, para a Câmara de Braga, e eu disse, pronto, muito interessante, mas eu acho que assim, a gente não pode desconectar o candidato ou o nome, seja jovem ou não, da política total que tem sido para o Distrito de Braga, para o Conselho de Braga, da administração do PSD, ou até para o país. Eu acho que não é desconexo essas duas políticas. E creio eu, como eu tinha dito, que não vai ser o João Rodrigues que vai dar resposta aos problemas. O problema é da conexão ferroviária Braga-Guimarães. Não creio eu que o João Rodrigues vai ser quem vai resolver esse problema. Do acesso ao serviço de transportes aqui em Braga, não só do alargamento do horário, mas do alargamento de mão de obra na TUB, e assim, alargamento de frota também não acho que vai ser a resolução para esse problema que vai vir. E também para os múltiplos problemas regionais aqui, na área da saúde, nas áreas do serviço aqui, não acho que vai ser através dessa candidatura que vai se resolver esses problemas. Então, acho que o projeto que vem é de se esperar, de como tem seguido o PSD a nível executivo nacional, a nível regional, e não espero nada aqui novo, assim, renovado. Muito bem, a Iniciativa Liberal está sujeita ao canto da sereia do PSD para fazer uma coligação. A Iniciativa Liberal tem sempre as portas abertas para falar com qualquer partido. Há 4 anos foi sozinho a Iniciativa Liberal. Lembro-me que sim, o argumento era uma consolidação do projeto da Iniciativa Liberal. Sim, nós estamos sempre abertos a falar com os outros. Obviamente que há partidos com os quais será mais fácil chegar a acordos, não é? Mais facilmente fazemos um acordo com o PSD do que com o PCP, não é? O que será expectável. Mas, acima de tudo, antes de tomarmos uma decisão definitiva, haverá também de perceber aquilo que o PSD e a coligação Juntos por Braga têm para oferecer. Porque há duas peças fundamentais. Uma primeira, que é o programa. Nós ainda não definimos candidato, porque, em parte também, porque achamos que o mais importante são as ideias. E estamos a trabalhar no nosso programa eleitoral, e o
a cabeça que dará a cara por ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante são aquelas que são as nossas ideias para a cidade, que temos desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos. O Bruno Machado tem feito um trabalho exemplar na Assembleia Municipal, e será a partir daí que faremos um programa que consideraremos que responda às necessidades reais dos bracarenses. E esse é o primeiro ponto fulcral de qualquer conversa que possa haver com o PSD, que é as propostas. Mais do que cargos na Câmara ou onde quer que seja, queremos garantias do PSD de que há nossas propostas que são incluídas num programa de coligação, se esta existisse, e que seriam colocadas em prática. Portanto, essa é a primeira questão. E depois a segunda questão é garantir também que isso não se limita às questões municipais, mas também às questões de freguesias. Porque nós temos nos batido por questões como a transparência nas freguesias por Braga fora, e se há muitas onde o PS é um problema nesse campo, também há várias em que os autarcas do PSD se comportam como os autarcas do PS. E, portanto, também aí teremos qualquer negociação que houvesse, também passaria por exigências ao PSD ao nível das freguesias, de que houvesse esse respeito por os princípios liberais. Agora, também ainda temos tempo para isso. Também, apesar de eu acreditar que quem quer que seja o futuro presidente da Iniciativa Liberal respeitará a vontade dos núcleos locais, parece-me que isso seria difícil colocar em causa, mas ainda assim, só depois do início do ano de termos a nossa convenção é que teremos órgãos nacionais capazes de aprovar em definitivo isso. E definir uma estratégia. João Pedro Gonçalves, Partido Socialista, está um pouco na expectativa. A Ana falava de enfim, a casa por arrumar. E algumas divergências entre algumas sensibilidades. Sim, até vou buscar novamente uma expressão que usei quando ainda estávamos aqui antes do debate, que isto é um processo que existe celeridade, mas não pressa. Ou seja, até porque mesmo na nossa língua portuguesa temos uma expressão que depressa e bem é pouco quem. Acho que não é... Pode ser para alguns importante realmente apresentar o primeiro candidato, mas isso também pode ser visto como uma questão de querer mais tempo para realmente vender a campanha, vender o candidato. Porque se calhar pode sentir mais fragilidades dentro desse sentido. Por acaso tive a oportunidade de ver a entrevista do João Rodrigues, a parte inicial, a falar um bocado como é que foi todo o processo da sua escolha. Estava a pensar em eleição, mas não, foi mais uma escolha. E realmente um dos factos que me chamou mais a atenção foi que realmente ele já está associado a Ricardo Rio, eu creio que há 7 anos, foi uma escolha do próprio PSD, realmente ainda se mantém como independente, ainda se caracteriza como independente. Será que está de todo aliado às ideias do partido e às propostas que o PSD quer apresentar para a cidade de Braga, depois de tantos anos, irá fazer 8 nas autárquicas, de juntar dessa ligação ao PSD? Ele é militante do PSD. Exatamente. Mas para quem viu a entrevista, ele identifica-se sempre fala de si como independente. Por isso... Não, tu independentemente de seres militante de um partido, não quer que sigas aquela doutrina ou que o partido diz, já arrisca. Sim, mas ser militante e identificar-se como independente, pronto, é uma coisa que se calhar não... sou eu que não percebo bem. Depois também durante a entrevista falou um bocado que teve ao seu encargo uma das variações dos cargos, dos departamentos mais difíceis daqui de Braga, do plano do urbanismo. E como diretor municipal. Sim, como o Gabriel falou, realmente não foi algo que foi solucionado nos últimos três mandatos, este último que vai findar. Não creio que será algo a manter-se a mesma coligação, que é a ideia para já de João Rodrigues, de resolver estes problemas. Ou seja, falou de si como grandes obras naquela variação, quando realmente se calhar quem vive na cidade e como o Gabriel percebeu vir para aqui, que a questão do trânsito, todos nós que aqui circulamos na cidade conseguimos ver, não foi algo que foi resolvido e que se calhar provavelmente não será algo que irá resolver na próxima
com um futuro próximo governo. O trânsito não é responsabilidade dele. Sim, também eu vi a entrevista a falar disso, mas há sempre aquela pressão, aquela de tentar resolver as coisas, aquela boa vontade de querer-se fazer as coisas. Realmente nos últimos 3 mandatos, se calhar a vontade podia ter sido maior de resolver algo que é um flagelo para todos que passam aqui em Braga, que tem que conduzir aqui em Braga. Muito bem, vamos para o último assunto, até porque nós não temos já muito mais tempo. Gabriel Castro, o direito à cidade e a luta contra todas as discriminações. Como é que se casa estas duas ideias? Eu ia só fazer um comentário ao assunto passado, mas não vou fazer porque de fato tem pouco tempo. E esse assunto é de extrema importância, está no momento de agora. Dizemos todas as discriminações porque efetivamente tem muitos problemas que abrangem várias pessoas a vários níveis por causa de suas características, seja a nível até, eu tinha dito do SNS, né, mas do encerramento de séries de serviços de obstetrícia aqui no país, o que impossibilita muita gente ter acesso a ele. Aqui em Braga, inclusive, a necessidade de uma área de cirurgia, uma ala cirúrgica, mas especificamente, quis tocar nesse assunto, particularmente por causa de um acontecimento que tem sido lá no Zambujal, relativamente ao Odair Muniz. Foi uma vítima fatal, efetivamente, de uma política, acho que muito visível, assim. O problema aqui, eu acompanhei bastante o caso recentemente, acho que o problema aqui é mais estrutural, no sentido em que essas áreas, não só a gente tem aquela categorização, que até é curioso, porque acho que tem uma focalização aqui do que é uma intervenção extremamente racista do Chega, e isso é uma verdade, mas tem uma tentativa da direita de se distanciar desse partido a nível desse discurso. Mas relembro aqui que a própria existência das zonas urbanas sensíveis não foi por conta do Chega, foi por conta do PSD. Ela existe por causa disso, e a própria existência dessa questão é um problema, até porque se houver qualquer intervenção policial lá naquela zona, se tiver necessidade de qualquer ajuda do polícia lá, tem que ter uma frota reforçada. Os policiais lá não passam, não tem essa conexão com o povo, eles passam lá sem identificados dentro de carrinhas, e a intervenção não é sobre ajuda, foi o que aconteceu no momento. Mas efetivamente, quando eu vi isso, eu tinha uma certeza que eu tenho certeza que o policial que fez isso era um policial jovem e sem preparo. Depois, quando eu fui ver, o policial tinha 21, 22 anos. Era efetivamente isso. Acho que o que acontece, eu acompanho aqui, acho que uma entrevista que foi dada a um homem num protesto que ressurgiu não, mas que aconteceu, e com muita razão, por causa desse acontecimento, que foi nesse acontecimento tiveram 2 vítimas. O Odair, e junto dele a sua família, que até no próximo dia arrombaram a casa, até, numa busca totalmente ilegal. Mas foi o Odair e o próprio polícia. Porque até os próprios serviços de segurança não têm o investimento necessário, não têm a preparação necessária que eles deveriam até ter de intervenção nessas áreas. Porque acho que temos que lembrar aqui de uma coisa, que é o acesso que essas pessoas têm ao Estado, aos serviços sociais do Estado e vários serviços que o Estado tem responsabilidade de providenciar, é quase nulo. Acontece que o único serviço estatal em que existe a conexão lá é a própria polícia. Então tem uma estigmatização até esse nível. Mas isso efetivamente está muito conectado com a política de direita que tem predominado no país nesses últimos anos. Que tem sido desinvestimento nos serviços públicos. Porque essas áreas, é uma questão, acho que uso o termo áreas periféricas, né? E ao mesmo tempo que são periféricas a nível de acesso social, não só eu, mas o JCP e o próprio PCP não concordam com esse termo, porque até o termo periférica já cria uma estigmatização, no sentido até como se o Zambujal não fizesse parte da área de Lisboa, como se fosse uma área excluída. E acho que essa intervenção tem sido só resultado de algo estrutural, algo seguido, que tem sido o desinvestimento dos serviços sociais nessas zonas, tem sido o desinvestimento particularmente na zona da polícia, tem sido consequente despreparo total quanto a isso. E o desinvestimento na cidade, o desinvestimento nas áreas públicas, urbanas, nos serviços públicos, causa efetivamente a exclusão dos povos, as discriminações. E isso, disse o Odair, disse a nível da raça, mas também pode-se dizer a nível da classe, a nível dos trabalhadores. O Odair era um próprio trabalhador, não era criminoso, e até me lembro que depois desse caso, o incrível é tentar justificar que ele tinha uma arma branca, que foi desmentido pela própria polícia, que ele tinha antecedente criminal, como se isso desse qualquer direito à polícia ter alguma intervenção nesse sentido, como se ela fosse o juiz e o júri. Mas o segmento disso,
acho que é de se enfatizar aqui que é no segmento, uma política de desinvestimento estrutural, não é de todo isolado, e acho que não tem como escusar aqui o executivo e os sucessivos partidos de direita só por ter sido um caso isolado, como dizem. Para terminarmos, uma ronda que terá que ser necessariamente rápida, José Batista, há um desinvestimento do Estado em áreas das cidades que necessitam de uma maior atenção por parte dos serviços públicos, por exemplo. Há um bocadinho algumas coisas. Eu concordo com o Gabriel numa coisa, que é a questão do desinvestimento na polícia, e mais do que só financeiro também, a nível da aposta na qualificação e na valorização dos profissionais, que não se faz só pelo dinheiro. Discordo de outra, e vou acrescentar um outro ponto. Eu discordo de uma coisa que é, ele diz que a culpa é das políticas de direita. Eu acho que, pelo contrário, a culpa em grande parte é das políticas de esquerda, das políticas identitárias, que querem colocar as pessoas em caixinhas e que querem criar divisão na sociedade para retirar frutos políticos daí. E a terceira coisa que eu acrescentaria é que não há soluções mirabolantes, não é fácil resolver estes problemas de um dia para o outro, mas há formas de os ir melhorando. E um exemplo que temos é no Porto, com aquilo que é feito, por exemplo, na área da Corujeira, a nível de investimento cultural, a nível de dar uma maior capacidade de autonomia dos moradores dos bairros sociais daquela zona. E isso é feito numa cidade que temos um executivo onde tem um vereador liberal e, portanto, um vereador liberal também aqui em Braga para ajudar também a resolver essas desigualdades por aqui. Muito bem. João Pedro Gonçalves, da Juventude Socialista. Realmente nisto nas desigualdades, acho que estamos todos um bocadinho de acordo que é preciso combatê-las, mas não esqueçamos que as diferentes políticas que às vezes temos para quem ganha mais e ganha menos, que quisermos estruturar assim as próprias políticas fiscais nisto, são coisas que criam grandes desigualdades sociais. Mesmo as próprias pessoas às vezes podem se sentir injustiçadas pelas políticas de, não quero apelidar de direita e de esquerda, mas certas políticas sociais. Realmente, a caso da polícia no geral, podia haver um maior investimento. Concordo com o José quando disse não só a nível financeiro, mas também outras formas de valorização, porque podemos perceber que a formação de escalar certos conflitos também é fulcral, não é só com defesas físicas, não é só com armas que às vezes consegue desescalar problemas. Acho que a própria formação a nível psicotécnica também é importante. Realmente concordo com o Gabriel na questão de que às vezes estas próprias palavras de zonas periféricas que se procura às vezes deslocar dos centros urbanos para zonas mais fora da cidade, cria nas pessoas um sentimento que realmente não pertencem àquela sociedade, àquele município, e tem que ser algo que tem que ser combatido, tem que ser previsto nos planos municipais. Muito bem. Espera aí, só ri um pouco, porque eu não sei se eu fui mal entendido. Quando eu disse mais investimento na política, não foi de todo dizer mais armas, sim. Pelo amor de Deus. Sim, foi por conta das armas. Sim. Acho que é mais investimento justamente na formação das polícias. É o que eu disse, o policial despreparado. Ele foi vítima desse problema. Escalar problemas de outras formas. Exato. Ana. Bem, eu acho sempre giro ver o PS a falar de investimento na polícia quando teve 8 anos, bem, e investimento na polícia foi escasso. Sim, podia haver maior investimento e principalmente informação. As polícias precisam de maior formação. Só deixar aqui uma nota que eu acho que é o modo principal. Eu fiquei um bocado confusa na envolvência do tema todo, que eu acho que é um bocado o modo principal, que é o combate à discriminação e essas coisas todas, e a questão da cidade, que é o acesso à cidade. E a questão para mim é muito básica, e aqui eu concordo com o Zé Batista numa parte que ele discordou completamente do Gabriel. E basicamente a questão é exatamente esta. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais polarizada, e para mim não há a culpa é de esquerda ou a culpa é de direita. Para mim a culpa é dos extremos. E sim, para mim a culpa é quando os extremos à esquerda tentam fazer uma vitimização
às vezes situações que não são de vitimização, assim como a culpa às vezes também é da extrema-direita quando tenta vender uma situação de um negro fez isto quando o negro não fez nada, mas querem estigmatizar o negro, por exemplo. Para mim, este radicalismo tanto da vitimização, tanto do apontar o dedo, seja racial, seja a xenofobia, seja isto, esta polarização é negativa e não beneficia em nada a nossa sociedade. Portanto, para melhor inclusão, quanto menos polarizarmos o discurso quanto a estas situações, melhor. Assim, quem esteve no governo mesmo que nunca foram os extremos. Agradecer a presença do José Batista da Iniciativa Liberal, da Ana Macieira da JSD, do Gabriel Castro da JCP e ainda do João Pedro Gonçalves da Juventude Socialista. Foi mais um Ideias com J. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.